Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal sobre copywriting, tá? Aqui é o canal onde você vai realmente aprender o copywriting raiz, o copywriting profundo e o copywriting que vem de milhões, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, tá? Uma coisa fundamental se você quer escrever uma copy profissional, tá? E aqui a gente está falando da prova, tá certo? Então se você não tiver provas muito fortes espalhadas na sua copy, a sua copy não vai passar credibilidade e a sua copy vai ser simplesmente descartada pelo seu cliente, tá certo? Então, vamos mais a fundo nisso, tá? Então, a sua copy precisa ter elementos de prova que provem tudo que você fala, tá? Qualquer coisa que você não pode provar vai gerar objeções, tá? Isso qualquer coisa. Então, 100% tudo que você falar na hora de escrever sua copy, prove. E por que isso? Porque o seu cliente ele é bombardeado o tempo todo com promessas e produtos, tá? A gente não faz ideia de quantos anúncios nós somos impactados diariamente. E quando ele compra, tá? Quando o seu cliente compra, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. E isso faz com que ele fique cada vez mais cético, tá certo? Às vezes ele compra um produto bom, às vezes ele compra um produto ruim, e isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais cético, tá? E o que faz com que ele crie um filtro natural anti-spam contra anúncios, tá certo? E quanto mais sofisticado o mercado, quando eu digo sofisticado, eu quero dizer saturado, quando tem muitas ofertas. Quanto mais ofertas existem no mercado, mais forte é a habilidade do prospect em rejeitar anúncios, tá? Por exemplo, dois mercados aí que são muito sofisticados, que são mercados saturados, saturados entre aspas, que eu digo, quando eu digo saturado em questão de ofertas, tá? A gente vê muita oferta sobre isso, que é o mercado de emagrecimento e o mercado de ganhar dinheiro, tá certo? O tempo inteiro a gente está sendo impactado com possibilidade de ganhar dinheiro, de investimento, investe aqui, investe ali, curso para aprender a ganhar dinheiro, curso daquilo outro. Então, os clientes ficam as pessoas ficam cada vez mais céticas em relação às ofertas. E por isso é tão importante assim provar o que você está falando, tá? Então, a sua missão é fazer o seu cliente ler o seu anúncio, acreditar no seu anúncio e agir de acordo com o seu CTA, que é o Call to Action, que é toda copy no marketing direto deve levar, ela tem o objetivo de fazer o cliente tomar uma ação, tá? Então a sua missão é o cliente ler a sua copy, acreditar no que você está falando e então agir, tá certo? Então, a fundação de tudo, tá? Então um exemplo muito legal aqui imagine uma casa. Quando você compra uma casa, o que você quer? Você quer quartos bonitos, grandes, uma cozinha legal, banheiros amplos, etc, tá? Você quer uma casa bonita, uma casa legal. É isso que você quer. Só que nada disso seria possível se ela não tivesse uma boa fundação. Porque sem uma boa fundação, a casa não funciona, a casa simplesmente não fica de pé. Tá? Então não adianta você ter um projeto de uma casa linda, maravilhosa e não cuidar da fundação, porque nada vai ser possível sem a fundação. E a mesma coisa acontece na sua copy, tá certo? O que o seu cliente quer são os benefícios, tá? É isso que o seu cliente realmente quer. Só que você precisa impactar o seu cliente emocionalmente na sua carta de vendas. E a fundação da sua carta de vendas são as provas, tá certo? Assim como a casa tem a fundação para poder manter tudo que você quer de pé, tudo que você quer em uma casa para existir é necessária a fundação. E na cópia é a mesma coisa. Tudo o que o seu cliente quer são os benefícios e como ele vai se sentir quando ele comprar o seu produto. Mas nada disso, mas a sua copy não se sustenta sem as provas, tá? Então, se você não tiver elementos de prova e credibilidade na sua copy, seu cliente não vai acreditar em nada e vai simplesmente descartar a sua copy e a sua copy não vai ter efeito algum, tá certo? Então, como provar, tá? Como na prática você quais elementos de prova você pode usar na prática para poder provar cada afirmação, cada sentença que você fizer durante a sua copy, tá? Então aqui a gente tem inúmeras maneiras de provar, tá? Aqui a gente vai passar em algumas. Essas que estão de preto são as mais fortes e que toda copy deve ter esses elementos de prova aqui, esses 6 em preto. Se você é um copywriter profissional, você precisa usar esses elementos de prova em toda a sua copy e você precisa de saber outros elementos de provas além desse que eu estou mostrando aqui, tá certo? Se você é um copywriter profissional. Mas esses 6 primeiros aqui é necessário ter em toda copy. Toda carta de vendas é necessário ter esses elementos de prova, tá? Então vamos passar por um a um. O primeiro deles é o Reason Why.
Reason why é a razão pela qual, tá? Isso aqui é muito forte. Então, na sua copy, você precisa de explicar a razão pela qual o seu produto é diferente, a razão pela qual o seu prospect deve agir agora e a razão pela qual você vai entregar o que você promete, tá certo? Então, quando você estiver escrevendo sua copy, pense nisso. Tudo que você afirmar, você precisa de explicar o porquê daquilo, tá certo? Isso é um elemento de prova muito forte, tá? A razão pela qual, a palavra porquê, quando você usa a palavra porquê, quer dizer que você está explicando o que você falou. Isso é muito forte, tá? Depois é especificidade, tá certo? Seja específico. Tudo que você falar, toda promessa que você fizer, seja tão específico quanto possível, tá certo? Por exemplo, toma esse remédio aqui, você vai perder peso. Mas quanto de peso? 2 quilos. Em quanto tempo? Em 3 semanas. Então, beleza. 2 quilos em 3 semanas. Tá? Então, seja específico em tudo que você falar. Porque isso aumenta a credibilidade da sua copy, tá? Argumentos lógicos. Por exemplo, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, tá certo? Então, como que a gente usa os argumentos lógicos na nossa copy? A gente leva o leitor do ponto A ao ponto C, porém passando pelo ponto B, entendeu? A gente não dá um salto. Se A é igual a B e B é igual a C, então a gente não pode tirar o cara do ponto A e levar para o C direto. A gente precisa de passar pelo B, a gente precisa que esse caminho seja suave e que você vá apresentando argumentos lógicos e levando ele de um ponto ao outro. Tá certo? Isso é um outro elemento de prova fortíssimo e que a sua copy precisa ter essa sequência de argumentos lógicos. Não dá para você quebrar o raciocínio e de um lado para o outro, porque o seu cliente vai ficar perdido e não vai entender e vai descartar a sua copy. Tá certo? Tudo que você afirmar deve ser seguido por uma prova. Por exemplo, você pode dar um exemplo, tá, para poder provar o que você está falando. Você pode mostrar um gráfico, um mapa, tá certo? Às vezes, esse visual, por exemplo, você fala alguma coisa, você fala que, sei lá, um exemplo bobo, existem mais homens do que mulheres no Brasil, e você mostra um gráfico, tá certo? Esse visual do gráfico já é o suficiente para poder provar na cabeça do cara, entendeu? Então o cara me falou que tem mais homens que mulheres e me provou através de um gráfico. Show, tá certo? Garantia. Esse é um elemento de prova fortíssimo. A garantia mostra que você confia no seu produto. Então, dê uma garantia forte, tá? Isso é um elemento de prova de credibilidade, mais credibilidade do que prova, que é se você dá uma garantia muito forte, com certeza o seu cliente sabe assim, 30 dias de graça você pode usar meu produto, depois você me paga. Pô, então o cara confia no produto dele. Se ele tá me dando 30 dias de graça, então é porque o negócio é bom mesmo. Prova social, isso também é muito importante. Por quê? Porque ninguém gosta de ser o bode expiatório, tá? Ninguém gosta de ser o primeiro a comprar o produto e poder testar. Então, bons depoimentos de pessoas que já usaram seu produto, tá? Depoimentos que mostram a experiência que outras pessoas tiveram com o seu produto. Isso é um elemento de prova fortíssimo e tem que ter em toda copy, tá certo? Então, esses 6 itens aqui, que é o reason why, especificidade, argumentos lógicos, provar tudo que você afirma, a garantia e prova social, isso tem que ter em toda copy, tá? Em toda copy. E aqui, então, aqui a gente vai falar de algumas outras formas de provar e algumas que são, na verdade, ferramentas que você pode usar na hora de tentar aumentar a credibilidade da sua carta de vendas, tá? Então, mecanismo único. É um método ou um sistema que somente o seu produto tem, tá? Então, é um mecanismo que o seu que tem no seu produto que faz ele funcionar, tá certo? Como o seu produto funciona? Vamos supor que você está vendendo, sei lá, uma máquina de lavar. Como a máquina de lavar funciona? Ela fica rodando, batendo na roupa e tem um sabão ali, isso vai fazer com que a roupa fique limpa. Então, isso que eu acabei de explicar, esse sistema que eu acabei de explicar é o mecanismo da máquina de lavar, tá certo? Então, quando você explica como o seu produto funciona, você está provando para o seu cliente que o seu produto funciona, tá certo? Simplesmente explicando como ele funciona. Simples assim, tá? Demonstração. Demonstre o seu produto em uso, tá? Seja com uma foto, um vídeo ou uma descrição vívida do seu produto funcionando, tá certo? Então, se você está vendendo um produto físico, por exemplo, sei lá, um corretor postural, um colete para você consertar a sua postura. Se você mostrar um vídeo de uma pessoa usando este colete, isso você já está demonstrando que o seu produto funciona, tá certo? Você simplesmente mostrou um vídeo do produto sendo usado. Está demonstrado e provado que o seu produto funciona, tá certo? Autoridade. Quem é você para estar me oferecendo este produto ou serviço? Por exemplo, se você está oferecendo um remédio, por exemplo, se você for um médico, você precisa de mostrar que você tem autoridade o suficiente para poder oferecer aquele produto, tá certo? Quem é você para poder me mostrar isso? Então, mostre que você tem autoridade para poder fazer a oferta ou a promessa
que você está oferecendo para o seu cliente, tá certo? Histórias. Pessoas que já usaram o produto ou até você mesmo, tá certo? Você contar histórias de pessoas que já usaram o seu produto e que já passaram pela transformação que você está prometendo, isso também é um elemento de prova e que dá credibilidade na hora de você fazer a sua copy, tá? Estudos científicos. Se o seu produto se encaixar em algum estudo científico, se existir algum estudo científico que prove a funcionalidade e que o seu produto funciona, coloque, cite esse estudo científico na sua copy, tá certo? E se você estiver fazendo isso na internet, pode até colocar um link lá para a pessoa depois ir lá e ver o estudo científico que prova que o seu produto funciona, tá? Isso também é muito forte. Publicações. Às vezes um jornal ou TV já mencionou o seu produto, ou uma revista, ou o seu produto já foi mencionado em algum estudo, tá? Ou uma personalidade famosa usa o seu produto e aparece com ele na mídia. Tudo isso são elementos de prova e de credibilidade que vão fazer a sua copy ficar mais forte e passar uma credibilidade maior. O seu cliente vai acreditar e confiar no que você está falando, tá? E existem outras formas de provar, mas essas são as principais. Então, se você entender isso daqui e aplicar, com certeza você já vai colocar, já vai elevar a sua copy para um outro nível. Então, aqui já tem as ferramentas que são mais que suficientes para você aplicar e fazer a sua copy vender muito, tá certo? Então, para finalizar, lembre-se de que tudo que você falar, tá certo? Você precisa de provar. Então, quando você prova, você aumenta a sua credibilidade e a credibilidade da sua promessa e aumenta a chance de você efetivar a sua venda, tá certo? Então, a gente vai ficando aqui por hoje. Se você quer esse mapa mental, tá no primeiro link da descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui e se inscreve no canal para não perder os próximos, tá certo? Porque é assim que eu me balizo se você está gostando ou não do conteúdo que eu tô entregando aqui, tá certo? Então, é isso aí, por hoje é só. Fui!